Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, se prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que ela sare e viva. E foi com ele. E seguia uma multidão que o apertava. Mas uma certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: Jairo, a sua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse a Jairo: não temas, creia somente. Coloque a mão no teu coração. Pai Celestial, que essa palavra ela paira sobre cada um de nós. Que ela venha caminhar entre nós e adentrar o coração de todos nós. Que possamos crer somente em Ti. É o que nós, ó Deus, em oração cremos Te pedindo. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém e amém. Podemos assentar? Existem pessoas que cresceram e elas cresceram porque ouviram uma palavra. Que essa noite você venha ouvir uma palavra de Deus, que algo de Deus venha entrar dentro do seu coração, que algo de Deus venha fazer parte da sua vida. Porque muitas pessoas cresceram depois de ouvir uma palavra. É o poder da palavra de Deus. Pessoas foram, eu me despertei depois que eu ouvi uma palavra. Eu aceitei a Jesus depois que eu ouvi uma palavra. Eu me batizei depois que eu ouvi uma palavra. Eu me despertei ao ministério depois que eu ouvi uma palavra. Eu vi os planos de Deus para a minha vida após eu ouvir uma palavra. A palavra ela nos desperta, e despertando nos faz crescer. E esse Deus, que a todo momento Ele quer que nós cresçamos, a todo momento Ele quer que nós tenhamos uma vida, mas uma vida em abundância. E essa vida em abundância é somente Ele que traz a nós. Onde nós viemos celebrar esta vida que se chama Jesus Cristo. Porque acreditamos que é Ele que traz vida para nosso lar, é Ele que traz vida para a sua casa. É somente Ele, Jesus Cristo, que pode trazer vida ao seu casamento, à vida dos seus filhos. É Ele, se chama Jesus Cristo.
esse que somente Ele pode trazer a vida. Quem crê, diga glória a Deus. Então viva a vida de Deus. Viva essa vida de Deus para que quando você chegar no final da sua vida, você tenha a alegria de olhar para trás e dizer: eu fiz aquilo que era bom, aquilo que era certo. Viva a vida de Deus para que quando você chegar ao final da vida, você não venha lamentar daquilo que você teria que ter vivido com Deus e não viveu, daquilo que você deveria ter feito para Deus e não fez, do tempo que você ficou afastado e que não deveria ter ficado afastado. Então viva Deus. Não esqueça dele em nenhum momento da sua vida. Busque a Ele em todo momento, para que quando você chegar no final, você tenha essa alegria. A alegria de poder olhar para trás e saber o quão bom foi você viver com Deus. O quão bom foi você ser fiel ao Senhor, servir ao Senhor. Lá estava uma casa. Essa história muitos de nós conhecemos. A casa de um homem era muito importante, um dos principais da sinagoga. O nome dele era Jairo. Só que sua filha estava muito doente, estava uma doença já para a morte. E ele, olhando a sua filha prestes a morrer, ele agora coloca na balança. Ou ele busca Jesus para que Jesus pudesse mudar agora a sua casa, a história da sua casa. Ou ele continua e deixa a sua vida e a sua casa do jeito que estava. Ou ele se levanta e vai buscar o Senhor para o seu lar, para a sua família. Ou a sua família continua do jeito que está. E ele coloca na balança essas duas coisas nos últimos momentos, nos últimos minutos de vida, sua própria filha. Talvez um dos momentos mais importantes da vida da filha dele, ele não estava. Um momento que você, os últimos instantes, os últimos momentos com a filha. Mas ele larga aquilo dali porque ele coloca na balança. Eu não posso continuar a deixar a minha casa, a minha filha, a minha família do jeito que está. Então ele vai buscar o Senhor. E lá estava Jesus, saindo de um barco, andando na praia, uma multidão chegando a ele. Jairo chega, e Jairo prostra-se diante dele e diz: Senhor, rogo-te, minha filha está à morte. Eu quero que o Senhor vá à minha casa, te peço que vá à minha casa e impõe a mão sobre ela para que ela seja curada e viva. A multidão, Jesus olhando aquele homem, Jesus então naquele momento pega Jairo e vai em direção à casa de Jairo. Essa história é a história de Jairo. Mas no meio dessa história que nós lemos, ele caminhando, ele andando com Jesus, Jesus indo em direção à sua casa. Uma mulher simplesmente com 12 anos que ela estava sangrando. A Bíblia diz que ela vai caminhando entre toda aquela multidão e ela toca só a orla da veste de Jesus. E aquela mulher com fluxo de sangue, ela é estancada, ela é curada naquele momento. Jesus, no meio daquela multidão, caminhando para a casa de Jairo, diz: alguém me tocou. Os discípulos disseram: mas tantas pessoas estão te tocando. Ele diz: alguém me tocou e saiu poder, virtude de mim. Jesus identifica um toque. Mas esse texto, ele tem esse momento em que começa a contar a história de Jairo. A história era de Jairo, mas uma outra história aparece no meio da história de Jairo. A história era da casa de Jairo, mas uma história de uma outra casa aparece na história da casa de Jairo. A história de Jairo, aparece uma outra pessoa nessa história. Na história de um homem aparece uma história de uma outra mulher. A história, aquele dia
não era daquela mulher. Aquele dia a Bíblia começa a contar, era de Jairo. Jesus não havia ouvido a história daquela mulher. Jesus não sabia quem era aquela mulher. Jesus não sabia de onde ela tinha vindo, a ponto dele perguntar: alguém me tocou? Mas aquela mulher, mesmo sabendo que o tempo não era dela, o dia talvez não era dela, mas ela entendia que o Jesus de todos os dias era dela, que o Jesus de todo o tempo era dela, que o Jesus de todas as pessoas era dela. Talvez hoje você está dizendo: olha, hoje talvez não seja o meu dia, talvez esse tempo que você está vivendo não seja o teu tempo, talvez esse ano, talvez você está dizendo: olha, não é o ano da minha vida. Erga a tua mão em nome de Jesus. Eu quero dizer que talvez hoje não pode ser o seu dia, o momento não pode ser um bom momento para a sua vida, mas eu quero dizer que o Jesus de todos os tempos está aqui, o Jesus de todos os dias está diante de você, o Jesus de todas as pessoas está aqui para te curar, para te transformar e abençoar a tua vida. Talvez hoje não seja o teu domingo. Muitas vezes nós já vemos pregadores dizendo: não, eu fico feliz hoje de uma pessoa, somente uma pessoa ouvir a palavra hoje. Se ela ouviu e entrou no coração dela, eu já estou satisfeito. Talvez seja o dia daquela pessoa ouvir aquela palavra. Mas talvez não seja o dia de eu ouvir a palavra, mas eu quero dizer para você, mesmo que o dia não seja eu, o Deus da palavra é o meu Deus e serve para mim. O dia talvez não seja o meu, mas o Deus de todos os dias. Talvez hoje seja o dia de uma outra pessoa, mas eu quero dizer que o Deus que eu sirvo de todas as pessoas é o Deus que nós servimos, e nós podemos todo momento adorá-lo e buscá-lo. E foi isso que essa mulher do fluxo de sangue fez. O dia não era dela, a história não era dela, o caminho que Jesus estava caminhando não era o caminho dela, a direção da casa onde Jesus estava indo não era a direção da casa dela. Mas ela toca em Jesus, fazendo com que Jesus fizesse parte da história dela. E quando se lê a história de Jairo, tem que se ouvir a história dessa mulher do fluxo de sangue. Ela entra na história de Jairo. Você está preparado para entrar na história de outras pessoas? Será que nós estamos preparados para entrar na história de outras pessoas? Será que hoje nós paramos e pensamos quem nós somos quando nós entramos na vida de alguém, na história de alguém? Muitas pessoas entram na história de outra pessoa e quando saem para falar mal. Muitas pessoas entram na história de outra pessoa, mas entram para destruir. Porque a questão não é simplesmente como eu entro numa história, mas é como eu saio dessa história. Estamos muitas vezes preparados para entrar numa história, na história de outra pessoa, mas nós não somos preparados para sair dessa história. Quando essa mulher do fluxo de sangue, ela sai da história de Jairo, ela sai glorificando a Jesus, louvando ao Senhor, falando de bênçãos, falando de milagres, falando que aquele dia foi um dia maravilhoso. É assim que nós devemos sair de histórias. Mesmo que as histórias não sejam boas, ela sai dessa história. A notícia que vem é que a filha desse homem havia morrido. Não importa qual história que você entre, você tem que sair de uma maneira que seja bênção, glorificando ao Senhor. Como que nós estamos saindo das histórias? Como que os filhos estão saindo dentro da casa dos seus pais? O que eles estão falando? Nós temos uma filha, ela entrou na nossa história. Quantas e quantas vezes a pessoa ela entra em um relacionamento e tudo está maravilhoso, mas por um motivo se separam.
e começa a falar mal um do outro. Por quê? É muito admirável quando você vê uma pessoa que sai de um relacionamento, muitas vezes você fala, e aí, porque terminou? Não. Terminou porque não deu certo, mas o que aconteceu? Não. Mas e fulano? Fulano é bom. Aí você corre para fulano e fala, olha, eu encontrei com ciclano que você teve um relacionamento. E ela diz, e aí o que ela falou, o que ele falou? Ele falou assim, que você é bom. Ela disse isso. Ele disse isso. E a gente admira essas pessoas. Tem pessoas que em todo lugar que entra, quando sai falando mal. Pessoas que não estão preparadas para entrar em outras histórias. Você já viu uma pessoa que entra na igreja e quando ela sai da igreja, puxa, esse lugar que você ficou um tempo e que foi bênção na sua vida, que você falou durante muito tempo que era bênção na sua vida, agora você está falando mal, por quê? Por que nós não sabemos entrar e sair dentro da história de outros? E a todo momento nós temos que aprender isso, porque a todo momento nós estamos encontrando na história do outro, nós estamos fazendo parte da história do outro. Olha, aqui estavam o Robson, a Fernanda e o Isaac. Não sei daqui quantos e quantos anos, talvez um dia Robson e Fernanda fiquem sabendo de alguma coisa, a gente não esteja tão perto, eles dizem, olha, o pastor Ricardo, eu conheço o pastor Ricardo, ele apresentou o meu filho. Porque nós entramos a todo momento na história do outro. Toda pessoa que adentra aquela porta, de alguma forma, eu entro na história. Não, o pastor, não foi ele que me batizou. Foi ele que ministrou uma palavra e eu aceitei a Jesus. Foi na palavra dele que eu fui curado. Foi na palavra dele, numa campanha. Foi num trabalho especial da igreja. Foi isso, aquilo, outro. Pastor, é o Ricardo, aquele que é amigo. Você tem que saber como que você entra nessas outras histórias. Mas o mais importante de como que você entra é como que você sai da história dessa outra história. Louve a Deus, sai agradecendo a Deus. Muitas vezes a história não é a melhor história. A história que essa mulher entra é a história de um pai perdendo a sua filha. Mas ela entra sem prejudicar a história deles. E ela, logo depois, ela é curada. Jesus diz, sua fé te salvou. Chegam as pessoas e começam a dizer, Jairo, tua filha está morta. Jesus olha aquilo. Imagina um pai recebendo essa notícia. Jesus deve ter pegado no braço dele e Jesus profere essas palavras, Jairo, não temas, creia somente. Talvez ele deve ter pensado, essa mulher, Jesus estava a caminho da minha casa. Se ela não tivesse parado Jesus teria chegado diante da minha casa, colocado as mãos na minha filha e curado a minha filha. Mas ela atrasou a caminhada de Jesus. Na hora que Jesus olha para ele, talvez tantas coisas passando na cabeça de Jairo, Jesus pega nas mãos de Jairo e diz, ei, não temas, crê somente. Eu não sei qual história que passou na sua vida. Eu não sei quais outras histórias que entraram na história da tua vida. Creia somente, nenhuma história vai atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Nenhuma história vai atrapalhar a tua história.
nenhuma história de outra pessoa que entrou na sua história vai atrapalhar a tua história. Não temas. Creia somente. Creia somente. Jairo agora tem de novo uma balança. Os homens diziam: sua filha está morta. Jesus dizia: não temas. Crê somente. Novamente agora Jairo estava tendo que escolher entre a voz do homem e a voz de Deus. Novamente ele escolhe a Deus. Jesus o pega e eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo. Quem precisa de um milagre que diga amém. O que primeiramente você precisa para ter um milagre? O quê? O quê? Fé? Não. Primeiro você tem que ter um problema. Problema, mais fé, milagre. Problema, fé, milagre. O problema está aqui. A fé faz você virar, para que você obtenha e creia no milagre que está para chegar. Então, se você precisa de um milagre, é porque você tem um problema. Porque existem pessoas que não estão buscando milagre. E existe de verdade. Tem pessoas que a vida deles estão boa, seus filhos estão bons, sua casa está boa, eles servem a Deus, está tudo indo bem. Você pergunta a eles, fala: não, eu só tenho que agradecer a Deus. Nós ainda vamos chegar nesse nível ainda. Mas para você ter um milagre, você precisa de um problema. Ergue tua mão para Deus, você que tem problema. Você pode aplaudir a Deus, porque é isso que vai acontecer. O seu problema, ele vai virar milagre. O seu problema será chamado de milagre. Esse é o nome que será chamado o seu problema. Eu não sei o que você está passando, mas a única coisa que eu quero dizer para você é que eu creio que tudo isso que você está passando, amanhã será um milagre do Senhor derramado sobre a sua vida. E tudo que você vai dizer: olha, sabe, tudo aquilo que eu passei foi milagre do Senhor eu estar aqui hoje, que aconteceu. Tem gente que tem problema, mas não tem Jesus. Aí você está enrolado. Se você não tiver problema e não tiver Jesus, você também está enrolado. Chegando na casa de Jairo, chega Jesus, Jairo, Pedro, Tiago, João, os discípulos. Quando eles entram na casa de Jairo, a Bíblia diz que tinha muita gente, todos estavam chorando. E tinha acabado de morrer. Ela estava num quarto, deitada numa cama. Todos chorando. E Jesus entrando, todas aquelas pessoas chorando. É muito importante nós temos pessoas que nos momentos tristes estejam chorando ao nosso lado. É muito importante nós temos pessoas que na nossa dor
eles também se entristecem conosco. Eles sentem aquilo que nós sentimos. E isso é importante, é necessário que nós tenhamos essas pessoas conosco. É necessário que a nossa família tenha essas pessoas. É necessário que a nossa casa tenha essas pessoas. Então, naquele momento que eles entram à casa, a Bíblia diz que todos estavam chorando, todos estavam lamentando. Sabe por quê? Na sua história, na história da sua vida, não é só você que chora. Na sua história, na história da sua vida, não é só você que perde. Na sua história, não é simplesmente só você que fica triste. Não é só você que se decepciona. Na sua história, outras pessoas choram também juntamente com você. Na sua história, outras pessoas perdem quando você perde. Na sua história, as pessoas choram quando você chora. Porque a sua história, a nossa história não é somente a nossa. A nossa história tem outras histórias. E naquele momento, todos estavam chorando. E é bom que você tenha essas pessoas que sempre estão ao teu lado, que choram com você, que sentem a sua dor, que tenham compaixão de você. Mas nunca se esqueça de uma coisa: é importante você ter essas pessoas, mas cerque-se de pessoas não somente que choram por você, mas cerque-se de pessoas de Deus ao teu lado. Porque mais importante do que você ter pessoas que choram com você ou por você, é você ter pessoas de Deus com você, que buscam a Deus por você. Cerque-se. É muito bom você ter pessoas chorando com você, mas cerque-se de pessoas que vão simplesmente estar do teu lado e vão te agitar e dizer: ei, não desista, Deus é contigo, levanta a cabeça, Deus é com você, Ele não vai deixar você se perder. Ei, a sua história não terminou. Há algo novo de Deus para a tua casa, há algo novo de Deus para a tua família. Ei, vamos lá, vamos buscar a Deus, creia. Porque sabe, existem momentos que o choro das pessoas não pode mudar a sua vida e a sua história. Somente o clamor a Deus que pode transformar aquilo que você está vivendo. Cerque de pessoas que orem por você e clamam a Deus juntamente com você. Jesus entra, todas estavam chorando. Coloque de pé no seu lugar, se você puder. Jesus, todo mundo chorando. Jesus entra entre o papai e a mamãe, Pedro, Tiago e João. Jesus fecha a porta. Existem milagres. Existem milagres que você vai receber quietinho. Existem coisas que você está buscando de Deus que não é para você falar para todo mundo. Existem coisas que você está buscando de Deus que você tem que orar a Deus num canto. Sabe por quê? Porque se você falar para as pessoas que você está buscando isso, eles vão rir de você. Sabe o que você não pode falar para os outros? É aquilo que só você crê. Eles fecham, naquele momento entra pai, mãe, Pedro, Tiago, João. Jesus fecha a porta, porque esse milagre é para receber quietinho. Sabe quando Jesus disse: olha, entre no teu quarto, fecha a porta do teu quarto,
Em secreto você fala com o teu pai, e o teu pai em secreto te responderá, te ouvirá. É isso que Jesus estava falando. Quando entrar no seu, você voltar para sua casa, feche a porta do seu quarto, porque tem milagre que Ele vai receber quando você estiver só quietinho. Você e Deus. Existem milagres que você recebe no meio da multidão. A mulher foi lá e tocou a veste de Jesus, foi curada. Outros milagres você só recebe quietinho. Então clame a Deus quietinho, clame a Deus na multidão. Eu não sei onde o seu milagre vai ser respondido. Todos estavam chorando. Fecha-se a porta. A menina é levantada. A menina ressuscita, volta à vida. Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai estão sabendo dessa notícia. A porta está fechada. Coloque a mão no seu coração. Existe coisa que está acontecendo aí que ninguém lá fora sabe. Existe coisa que você está clamando aí, que lá depois daquela porta ninguém sabe. A porta se abre. Todo mundo chorando, olhando para a porta. Quem vai sair primeiro? Será que quando aquela porta se abriu, quem saiu primeiro? A menina ou Jesus? Vamos adorar a Deus. Daqui a pouco nós vamos saber quem sai primeiro. A menina ou Jesus? Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos. Que o Senhor te abençoe. Sinta a presença. Que o Senhor venha falar ao teu coração. Sinta a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele vive e sabe curar. Que o Senhor te abençoe. Ele vive. Que Ele esteja na tua casa, na tua família. Que Ele venha adentrar o seu quarto e curar e derramar o milagre, as bênçãos. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. a porta se abre. A expectativa era de saber quem sairia daquela porta.
Eu não sei o que você está pensando. Ah, pastor, eu acho que é a menina que sai primeiro. Ah, não, eu acho que é Jesus. Essa interrogação estava na mente de todos que estavam ali, mas todos estavam esperando a menina. A porta se abre. Sai Jesus. E todo mundo ficou olhando. Talvez você pergunte para mim assim, pastor, por que Jesus saiu primeiro daquele quarto? Porque Jesus sempre vem primeiro do que um milagre. Jesus sai. Eu vejo naquele momento a porta se abre, Pedro, Tiago, João, o papai e mamãe abraçado com sua filha naquele quarto. E naquele momento Pedro, Tiago e João olham para Jesus, abre a porta e diz: o Senhor primeiro. Eles têm que ver o Senhor primeiro. Passa. E quando ele passa, todo mundo fica olhando, olha para Jesus. Logo depois, o pai abraçado da menina. Todos estavam esperando a menina, porque nós esperamos o milagre, não Jesus. Nós queremos o milagre. Só que sem Jesus não tem como. Jesus sai. A menina se levanta. E ela começa a sair. E quando ela sai, todo mundo começa a gritar: milagre, 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 milagre. Ei! Sabe o que aconteceu com ela? O problema dela virou um milagre. Aquilo que na boca dos outros era um problema, era morte, transformou-se em vida. Então eu não sei o que você tem na sua vida, lá na tua casa, lá na tua família. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Qualquer problema que você tenha hoje, eu creio, Deus pode transformar em milagre. Quem recebe, dá um glória a Deus. Aleluias. Entre no quarto, feche a porta. Feche a porta. É hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Problema, você não tem força nessa vida. Sinta a glória. Doença, você não tem força nessa vida. Miséria, você não tem força nessa vida. Não se detenha. Demônio, você não tem força nessa história. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o Deus que transforma maldição em bênçãos. Que nessa noite, ó Deus, seja transformada toda maldição em bênçãos, todo mal, ó Deus, nas tuas benevolências. Que em nome de Jesus toda muralha seja destruída para a entrada do teu povo na tua promessa, Senhor. É o que nós, ó Deus, profetizamos em teu nome. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, não perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais é a presença dele. Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. É ele, é ele, é ele. Não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. É ele. Que presença é essa?
mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, não perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. A porta se abre. Tua presença, Jesus passa. presença. A menina vai. Um dia, Deus estava com Israel e um homem chamado Moisés diante do Mar Vermelho. E Deus disse para ele: fala com que esse mar se parta ao meio. E diga ao povo que marche, pois eu estarei diante deles. O anjo do Senhor se coloca adiante de Israel. O mar se abre. Primeiro ele. Um dia Deus falou com Moisés: olha, eu vou te dar a terra, vou te dar tudo que prometi. Ele disse: Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não estiver comigo. Diante. Nós vamos para o céu porque Ele foi primeiro. Eu creio na minha salvação porque Ele foi na minha frente. Eu creio na ressurreição porque Ele está na minha frente. Sempre com Ele à frente, sempre. Milagres acontecem com Ele primeiro. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ou você estava desviado dos caminhos do Senhor e hoje você quer entregar a sua vida a Ele. Hoje você quer colocar Ele adiante de você. É só você levantar a sua mão que vou orar por você.